Muito bem. Então, a partir de agora, estamos ao vivo para todo o Brasil. Essa é a plateia e o público mais qualificado dos quatro cantos desse país. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, boa noite. Fiquem à vontade. Esse é o nosso segundo encontro, aula de número 2, da disciplina Tecnologias na Educação, do curso de Pedagogia da Faculdade União de Goiáses, a unidade Recanto das Emas, Distrito Federal. Então, como vocês bem sabem, a partir de hoje, então, nós já começamos com os nossos conteúdos, nós já começamos a conversar especificamente a respeito dos temas, né, de que tratam a nossa disciplina. No encontro passado, eu me lembro que nós conversamos sobre a proposta pedagógica do curso, né, e aí eu apresentei para vocês um pouquinho do plano de ensino, da ementa do curso, dos objetivos, dos conteúdos que nós iríamos tratar ao longo do curso, e aí eu fiz uma reflexão inicial a respeito do valor das tecnologias nas nossas vidas e também o valor dela com relação à educação, tá? Então, a nossa disciplina, ela trata basicamente desta relação muito íntima, muito profunda, né? Um casamento aí que, por mais que as pessoas queiram dizer que está em crise, é um casamento feliz, é um casamento que tem dado certo, que é o casamento entre as novas tecnologias da informação e comunicação e a área de educação. Então, por mais que existam ainda resistências, né, por parte de alguns professores, ou resistências por parte de alguns estudantes, ou até mesmo o impedimento ao acesso por uma série de questões que nós sabemos, né? Então, independente de todos esses desafios, ainda continua sendo um casamento promissor, um casamento aí cheio de possibilidades, né? E nós, diante do contexto da pandemia, nós retornamos às nossas aulas, né, retomamos os nossos trabalhos pedagógicos por meio das aulas remotas, né, e aulas que só estão acontecendo porque nós temos o computador, porque nós temos o celular, porque nós temos o tablet, né, e porque nós temos também a rede mundial de computadores, que é a internet. Então, todas essas invenções, né, todos esses recursos tecnológicos, inclusive os recursos de videochamada, como o Google Meet, o próprio Moodle, né, que é um dos vários ambientes virtuais de aprendizagem, todos esses recursos, gente, eles têm, assim, uma invenção muito recente, né? Então, eles são muito recentes. Então, a boa parte deles aí foram criadas no século XX, né? Algumas décadas atrás. Então, quando nós paramos para estudar a história da humanidade, a gente percebe que em um curto espaço de tempo, grandes recursos foram criados e aperfeiçoados. E cá estamos nós, fazendo educação, criando uma espécie aí de pedagogia para a pandemia, né? Utilizando as novas tecnologias da informação e da comunicação, que nós aí carinhosamente chamamos de TICs, né? As TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Então, são essas tecnologias que possibilitam as aulas acontecerem hoje e a utilização dessas tecnologias é mais do que um sinal de que aquele futuro, né, do qual nós conversávamos sempre, imaginávamos lá no passado, esse futuro já chegou. Então, as tecnologias, elas são a realidade, não dá mais para fugir disso, né? Inclusive, o futuro, ele está se desenhando e se delineando diante de nós, com relação à própria educação híbrida, que é uma mistura, então, de educação presencial com recursos tecnológicos, né? Então, provavelmente, quando nós retornarmos as aulas presenciais, provavelmente será nesse formato, e o futuro é esse mesmo. Então, que nós possamos aproveitar aí a nossa disciplina, as discussões, né, todos os debates, para que nós estejamos habilitados, né, para viver esse novo momento, esse novo tempo, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sei que existem alguns colegas que são novos, né, alguns colegas de grade aberta,
alguns colegas que resolveram a vida essa semana lá com a coordenadora, né? Então, organizaram a sua grade direitinho. Então, esses colegas que não participaram do encontro passado, eu dou as boas-vindas a todos eles, tá bom? Lembrando que as nossas trilhas de aprendizagem, tá, já estão montadinhas no ambiente virtual, ok? No Moodle. Então, tá tudo bonitinho lá, já os textos, tá tudo bonitinho também, os planos de ensino, né? Eu digo os planos de ensino, gente, porque no ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos compartilhar o espaço com outros colegas, com os colegas do 7º semestre. Então, são vocês do 6º e os colegas do 7º semestre compartilhando o ambiente virtual de aprendizagem. Então, lá tem o plano de ensino de vocês, especificado para o 6º semestre, o plano de ensino do 7º, né? E também, em todas as aulas, né, lá no cabeçalho da aula, eu sempre vou postar o vídeo da aula de vocês, que é o vídeo de hoje, e o vídeo da aula também da turma de amanhã, tá? Mas sempre vai estar especificado. Quando for para especificar, vai estar lá material do 6º semestre, material do 7º semestre, e por vezes, os assuntos eles são os mesmos, né? Na maioria das vezes serão os mesmos materiais, mas nós estaremos então aí juntos, tá? Eu, vocês do 6º e os colegas do 7º. Eu espero que vocês não se confundam na organização da disciplina. No ambiente virtual, como é que as aulas estão organizadas? Por meio de temas, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a partir de agora, eu quero dar uma passeada com vocês pelo ambiente virtual de aprendizagem, quero mostrar a trilha de aprendizagem, quero mostrar os recursos que estão disponíveis, quero mostrar onde ficam os planos de ensino, inclusive apontar para vocês onde existe o recurso do Google Meet, né, para que a partir da semana que vem, todos nós entremos por lá, para evitar exatamente isso. Então, assim, já tem um tempo que a aula começou, e aí eu sei que existem colegas que não conseguem entrar às 19h30, então eles vão chegando. Então, se todas as vezes eu tiver que interromper a apresentação de slide ou interromper a minha fala para aceitar o colega, isso vai atrapalhar um pouco a aula, vai quebrar a linha de raciocínio. Então, assim, por isso que eu vou pedir duas coisas para vocês. A primeira é que vocês tentem chegar no horário. Sempre será às 19h30. Agora, se você não consegue chegar no horário porque trabalha, porque vai pegar um engarrafamento monstro para chegar no horário, né? Porque não consegue de alguma maneira, aí eu vou pedir, então, que todos os colegas, por causa disso, acessem o Google Meet por meio do Moodle, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos passear um pouquinho. Então, essa primeira parte da aula é apresentar a plataforma para vocês, fazer uma espécie de tour de ambientação, e num segundo momento eu quero entrar no assunto de hoje, no conteúdo de hoje, e dar alguns direcionamentos sobre a trilha de aprendizagem lá no Ava. Tudo bem? Esse é o nosso compromisso de hoje. Então, vamos lá, eu vou começar aqui a fazer uma apresentação de tela, eu peço licença. Licença e um pouquinho de paciência, porque dura alguns segundinhos até ficar disponível para vocês. Muito bem. Então, agora vocês estão vendo tudo que rola aqui na tela do meu computador. Então, vamos acessar o site da faculdade, tá, gente? Então, tem um login e senha. Vamos acessar bonitinho. Todos vocês já estão craques nisso. Então, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, turma, ele está com a cara nova. Assim, basicamente, existem as mesmas ferramentas, tá? É o mesmo Moodle, só que com uma versão mais atualizada, com a roupagem diferente, objetivando a organização do estudo de vocês, tá? E objetivando também a experiência formativa, para que ela seja uma experiência mais prazerosa, uma experiência que traga organização, né? Uma experiência que traga também interatividade. Então, olha só, uma vez dentro aqui do ambiente virtual,
você vai acessar os seus cursos, né, as suas disciplinas. Então, como vocês sabem, a nossa disciplina é Tecnologias na Educação 2020.2, é a disciplina desse segundo semestre. E aí, pessoal, olha só, eu peço encarecidamente a todos vocês que coloquem uma foto, tá, de perfil. Ó, percebam aqui no canto superior direito, tá vendo essa fotinha minha? Não é uma das melhores fotos que eu tenho, claro, mas é necessário que você coloque uma foto para que, em caso de conversa, tá, ou em caso de resolução de alguma questão no ambiente virtual, eu saiba quem é o aluno que está falando comigo. Então, nós temos muitos alunos cujo primeiro nome é o mesmo, então eu necessito que vocês se identifiquem, tudo bem? Então, depois que vocês tiverem um tempinho, passa lá, então olha só, clicando aqui na imagem, ó, no perfil de vocês, tá vendo? Então você vai clicar no perfil, então aqui no perfil ó, você pode clicar aqui nessa caixinha de texto, você pode então modificar o seu perfil, você pode colocar uma foto, tá? Você pode colocar informações para que os colegas te conheçam, tá? Informações aí com relação à sua formação, à sua profissão, o que você deseja fazer ao longo do curso. Então, é só acessar meu perfil, modificar perfil. E depois é só voltar aqui, ó. Lá para o início, você vai ter, mais uma vez, disponível os cursos para você. Você vai clicar nesses cursos e você vai clicar na sua disciplina, tá bom? Uma vez dentro da disciplina, Tecnologias na Educação, olha só, visualmente, não tem muita diferença da experiência do semestre passado. Qual é a grande sacada? É a quantidade de recursos que nós temos e também aquilo que nós chamamos de trilha de aprendizagem. Então, eu vou entrar, por exemplo, na aula de hoje. Então, a aula de hoje é histórico da evolução das tecnologias da informação e comunicação e a relação com a educação. Esse é o nosso título, né? Então, veja bem, entrei na minha aula, a minha aula tem o título, tem um pequeno cabeçalho explicando do que se trata a aula de hoje, e a partir disso eu tenho verdadeiramente aquilo que nós chamamos de trilha de aprendizagem. Então, na medida que você vai descendo, olha só, primeiro, eu tenho o tema da aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje, que é um texto chamado O Desenvolvimento Histórico das Novas Tecnologias e Seu Emprego na Educação. É um texto da autora da Silva, um texto muito bacaninho, inclusive nós conversaremos sobre ele já já, que fala um pouco do desenvolvimento dessas tecnologias e a relação que essas tecnologias têm com a educação, de uma forma geral, e com a educação no Brasil. Então, assim, é uma história muito bonita, muito interessante. Na medida que você vai descendo, olha só, você tem o objetivo da aula. Cliquei no meu objetivo da aula. O que vai aparecer para mim? Uma lâmina de slide que vai me dizer o seguinte: o que eu, professor, pretendo desenvolver com vocês ao longo dessa aula. Então, eu tenho o título da aula, eu tenho os meus objetivos. Então, primeiro, eu quero que vocês desenvolvam a capacidade de compreender a evolução das novas tecnologias da informação e comunicação, bem como sua relação com a educação. Em segundo lugar, eu quero problematizar as implicações do desenvolvimento tecnológico sobre a vida humana no último século. Então, eu quero lançar um olhar analítico, um olhar problematizador sobre as consequências das tecnologias na vida das pessoas, na sociedade, né, e em especial na sociedade brasileira. E, em último lugar, o que eu pretendo com vocês? Verificar quais as potencialidades ou possibilidades e também as fragilidades na adoção das tecnologias da informação e comunicação no contexto educacional do nosso tempo. Ótimo, professor. Agora eu sei quais são os objetivos da aula de hoje. O que tem mais na minha trilha? Na minha trilha tem os recursos metodológicos, tudo bem? Então, os recursos metodológicos, basicamente, é o tipo de material que nós vamos utilizar para que essa aula aconteça. Então, para que essa aula aconteça de forma qualitativa, eu preciso que vocês leiam o artigo científico disponibilizado, eu preciso que vocês deem uma olhada nos slides que foram disponibilizados também, que vocês assistam, né, a aula gravada no Meet, que é esse vídeo
que fala exatamente sobre esse assunto, e também que vocês façam as atividades de sistematização. E quais são as atividades de sistematização? 2 fóruns. Poderia ser um fórum e uma atividade com a questão de VOF. Poderia ser uma cruzadinha, poderia ser uma forca, né? Poderia ser uma outra atividade e será. E nós utilizaremos esses outros formatos de atividade. No encontro de hoje, eu optei pelo fórum exatamente pela facilidade de ambientação do fórum. Então, o que eu quero é que vocês comecem a mexer na ferramenta. E para isso, o fórum ele nos ajuda bastante. Então, além dos recursos metodológicos, também nós temos os recursos didáticos, os recursos que dizem respeito àquilo que eu utilizarei com vocês. Então, primeiro, a minha aula, qual é o grande recurso didático da minha aula com vocês por remota? Então, primeiro, é um tipo de aula que é expositiva e dialogada. Nós vamos conversar, eu vou explanar os conteúdos para vocês, eu vou apresentar a ferramenta, eu vou apresentar a plataforma, e na medida que eu for apresentando e conversando, expondo para vocês os pontos, vocês vão conversando comigo em um segundo momento. Então, existe também a questão da elaboração e aplicação da trilha, essa é uma estratégia minha, né? Uma apresentação, a problematização e a sistematização dos temas tratados na aula. Então, uma vez que eu apresento, uma vez que eu problematizo, vem o terceiro momento, que é o momento de sistematizar, é o momento de você, né, fazer o registro daquela atividade, fazer o registro daquele conteúdo, por meio, então, dos fóruns de experiência, nesse caso. Em outras aulas serão outras atividades, claro. E aí nós vamos variando, tudo bem? Então, vocês sabem, olha só, vocês sabem o tema da aula, vocês sabem o objetivo da aula, vocês sabem o recurso metodológico, os recursos didáticos, e agora nós temos aqui atividade 1 e atividade 2. Todas as aulas, nós teremos 2 atividades. A primeira atividade, ela sempre será um resgate à aula presencial. Então, sempre vai ser uma atividade ligada a esse momento aqui, a esse momento de apresentação no Meet. Podendo ser uma pergunta, podendo ser um fórum, podendo ser um questionário, tá? Uma palavra cruzada, onde eu vou tentar retomar na memória de vocês o que eu falei no momento da aula no Meet. Nesse momento, digamos que presencial, entre aspas, né? Uma vez que eu estou aqui explicando o conteúdo. A segunda atividade, ela sempre vai ser referente ao texto da aula ou ao vídeo, ou aos dois, né? Nesse caso, gente, qual é o material aqui disponível? Subindo, eu tenho o texto. Olha o textinho aqui. Eu tenho um texto básico, tá? Como essa é uma aula de ambientação, gente, eu tenho perguntinhas aqui mais tranquilas. Então, vamos clicar na atividade 1, que é o Fórum de Experiências 1, que diz respeito à ambientação. Olha só, a perguntinha é bem tranquila. Lembrando que esses fóruns vão ficar abertos até o dia 30 de agosto, tá bom? Então, olha só, o que eu quero saber de vocês nesse fórum? Eu quero que nós possamos interagir, né? Possamos nos ambientar no ambiente virtual, experimentar o fórum, e aí respondendo perguntinhas muito básicas, do tipo, qual é seu nome, né? O que mais você gosta de fazer na vida, né? Qual o seu prato predileto? O que você pretende quando concluir o curso de pedagogia? O que você espera da disciplina Tecnologias na Educação? São perguntas simples, são perguntas de cunho pessoal, são perguntas para que nós comecemos a interagir e a utilizar a ferramenta, né? E quem já participou aqui? Eu já participei, eu já dei aqui a minha contribuição, a Valdira já deu a contribuição dela, a Janaína também, né? Vamos voltar, então, a gente vem aqui para a parte de cima, clica aqui na aula 2, nós vamos voltar para a página da aula 2, e nós vamos lá, então, na atividade 2, que é o Fórum de Experiências 2, que será aí o conteúdo da aula. Nesse fórum, nessa segunda atividade, gente, que também vai ficar aberta até o dia 30, a pergunta ela é um pouco mais específica, né? É uma pergunta mais formal. Então, a primeira perguntinha que você vai responder no fórum é a seguinte:
O que a história do desenvolvimento das novas tecnologias podem nos ensinar? Eu quero que você fale o que você pode aprender com a história das novas tecnologias da informação e comunicação. Em segundo lugar, eu quero que você me diga qual a relação que pode existir entre a educação e as novas tecnologias. Né? Em que momento as tecnologias elas se encontram com a área de educação? Quais são as benesses desse encontro, né? Quais são as crias desse casamento, já que nós estávamos aqui utilizando a analogia do casamento perfeito, né? Entre tecnologias e educação. Então, o que de bom pode surgir desse relacionamento? Pode surgir alguma coisa de ruim dele? Então, fale para mim, fale para a gente. Vamos colocar isso para ser discutido no fórum. Além de responder as duas perguntinhas, eu quero que você comente depois uma postagem de um dos colegas, tá? Essas são as atividades da aula de hoje. E aí eu quero mostrar para vocês outros recursos, tudo bem? Então, olha só, voltando aqui na parte superior, Tecnologias na Educação 2020.2, vamos clicar nela, vamos voltar para a parte inicial aqui da disciplina. Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui a aula 1, onde existem os vídeos do encontro passado, da semana passada, que foi a apresentação, né? Foi a acolhida e a apresentação da proposta pedagógica. Então, ó, esse primeiro videozinho aqui, ó, tá vendo? Eu passando o mouse em cima. Esse primeiro vídeo é o vídeo de vocês, da aula de vocês do 6º semestre, e esse segundo vídeo aqui é o vídeo do 7º semestre, da aula de quinta-feira. O teor dos dois vídeos é o mesmo. Eu estou apresentando a disciplina e dando as boas-vindas para vocês, tá? Mas aqui no canto esquerdo, nós temos a apresentação da disciplina. Então, você vai clicar nela e o que vai ser mostrado para você? Uma breve apresentação da disciplina Tecnologias da Educação, para que você saiba do que se trata, né? E logo na parte de baixo, acompanhando com o mouse, eu tenho o plano de ensino do 6º semestre e o plano de ensino do 7º semestre. Clique em cima aqui do plano de ensino que compete a vocês. É um plano de ensino reformulado, tá, gente? De acordo aí com as normas da Faculdade União de Goiáses. E ela tem, então, um layout diferente com relação ao plano do semestre passado. Então, nesse plano, você tem ementa, você tem os objetivos, tá? Você tem a metodologia que nós vamos utilizar, a avaliação do nosso curso, né? Como eu havia dito para vocês, a avaliação A1, ela é composta por uma prova de 7 pontos e pelas atividades que eu vou desenvolver com vocês no ambiente virtual, no valor de 3, inclusive, esses fóruns de ambientação, eles já servem para isso. E a avaliação 2 também será uma prova com 7 pontos, mais as atividades no ambiente virtual, tá bom? E logo embaixo aqui, do programa de vocês de curso, nós temos, ó, todas as aulas, ó. Aula 1, dia 12/8. Aula 2, dia 19/8, que é hoje. Histórico da evolução das tecnologias da informação e comunicação. Então, no nosso cronograma, existem todas as aulas, todos os dias, e também onde haverá sábados letivos, né? Cada tema das aulas, quando é que serão as provas de vocês, ó. Tudo bonitinho aqui, tá bom? Então, basta que vocês abram, deem uma olhada, estudem um plano de ensino, e também vocês podem salvar isso aí no computador de vocês. Tudo certo? Além disso, além da apresentação, nós temos aqui, olha, recursos metodológicos / ferramentas de apoio. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês como é legal esse negócio aqui. Gente, olha só. Pessoal, existem alguns recursos que são muito bons para que vocês estudem, para que vocês utilizem aqui. Então, dentro da própria plataforma, você pode acessar o Google Meet, você pode acessar o portal do aluno para saber suas notas, as suas presenças, as suas ausências, né? Que é aquele espaço do Unicollege. Você também tem aqui o calendário acadêmico do 2º semestre. Você tem aqui também a parte do site voltada para a biblioteca da instituição. E você também tem ferramentas de acessibilidade, caso você precise
de alguma ferramenta que te ajude a enxergar ou a escutar, né? São ferramentas de acessibilidade, são tecnologias assistivas para os colegas que podem ter baixa visão, que podem ter problema auditivo, né? Que podem ter problema locomotor. Então, existem algumas ferramentas nesse sentido. O que eu quero mostrar para vocês? Webconferência, Google Meet. Vamos clicar em cima. Olha só, vou clicar nesse íconezinho aqui. Cliquei no ícone. Olha para onde ele vai me levar, gente. Ele vai me levar direto para a página do Google Meet. E aí eu posso, então, aqui criar uma nova reunião. Gerar o link da reunião, iniciar uma reunião instantânea, programar no Google Agenda. Então, eu quero iniciar uma reunião instantânea. Pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui vai servir para que a gente acesse, tá bom? Na nossa aula, e também vai servir para que vocês, estudantes, se reúnam pelo Meet para discutir trabalhos, para estudar junto, para um colega que tem mais facilidade com a ferramenta, ajudar outros colegas, né? Então, isso é importante, então vocês podem utilizar. Então, ok, parei de utilizar, vou voltar aqui para a minha página, da plataforma, tá? E na própria plataforma também, continuando aqui nos meus recursos, eu tenho outras coisas. Ah, professor, estou com uma dúvida em tal data. Eu vou clicar aqui no meu calendário acadêmico, vou clicar no ícone aqui no canto superior esquerdo. Ele vai abrir o meu calendário em formato PDF. Então, meu calendário bonito, meu calendário vistoso, né? Então, eu vou ter aí, ó, a visualização dos dias letivos, dos sábados letivos, das datas importantes, tá? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O nosso semestre, então, se encerrando aí na semana do dia 14, né? Então, o dia 18 de dezembro será o último dia letivo, tá? Ok, terminei de visualizar, volto aqui para a minha página e já estou aqui dentro, de novo, do meu Moodle, tá? Olha só, esse botãozinho aqui, ó, você já pode utilizá-lo como um caminho mais rápido para a apresentação da disciplina, né? Um atalho, ó, clicou no botãozinho, o botãozinho já te leva para a apresentação da disciplina e já te leva para os planos de ensino, tá? Para encerrar, gente, aqui as nossas apresentações, quero mostrar para vocês aqui a ferramenta. Ó, tá vendo essa nuvenzinha? Clique nela, né? Você quer mandar mensagem para quem? Ah, eu quero mandar uma mensagem para o Washington. Ele apareceu aqui. Então, eu vou abrir aqui. Tem um campo aqui de texto, né? Então, olá, colega. E já vou mandar uma mensagem aqui para o Washington. Pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? O recurso mensagem, ele é importante para que vocês conversem comigo. Qualquer dúvida sobre a disciplina, manda a mensagem para mim e eu responderei para vocês também, tudo bem? Além disso, gente, nós também temos outros recursos, né? Então, olha só, avisos. Tá vendo aqui? Clique em avisos. E todas as vezes que houver algum tipo de aviso novo, eu posso postar aqui para vocês também, tá bom? Gente, basicamente essa é a apresentação. Eu só vou pedir licença porque tem um colega que está chegando agora, eu preciso aceitá-lo. Isso. Muito bem. Voltando aqui para a página, ok. Então, esse é o nosso espaço, esses são os recursos disponíveis, e essa é a nossa trilha de aprendizagem que eu espero que vocês gostem, tudo bem? Então, o que eu aconselho? Que vocês possam abrir cada campo um por vez, para que vocês, então, tenham a experiência plena da trilha de aprendizagem, né? Então, você abre um link, estuda esse link, vai para o próximo. E aí você vai, então, cumprindo as etapas e concluindo da melhor maneira possível. Tudo bem? Agora eu voltarei aqui.
Vou parar a apresentação. Ótimo. Agora que eu parei a apresentação, eu quero saber se existe alguma dúvida sobre a ferramenta, sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam que eu esclarecesse algum outro ponto? Se ninguém disser nada, eu vou encarar que vocês estão bem, né? Já conhecem a ferramenta, então isso é ótimo, isso é bom também. Não é ruim, não, tá? E aí, em caso de dúvida, gente, mexam, né? Mexam na ferramenta, mexam no ambiente virtual de aprendizagem. Como esse vídeo, como essa aula está sendo gravada, você pode utilizar também o vídeo depois, né? E aí você pode dar uma olhadinha. Ó, a Valdira falou que achou melhor esse formato. Eu também, Valdira, eu achei melhor. Para nós professores é um pouco mais desafiador, né? Porque você precisa sofisticar melhor a sua atividade. Você precisa montar com mais esmero, né? E isso é mais trabalhoso. Mas, em compensação, a experiência de aprendizagem na plataforma melhora para vocês. Então, vocês têm clareza do tema, clareza da atividade, clareza do passo a passo que precisa ser desenvolvido, né? Isso é muito bom, tá bom? Então, ótimo, gente, bacana, que legal aí que vocês gostaram desse tour, dessa viagem. E agora nós vamos entrar, então, no conteúdo específico da aula de hoje, tá? E aí eu vou, mais uma vez, pedir licença para começar aqui a apresentação de slide dessa aula que eu gosto bastante, que mistura história da tecnologia com educação. Isso é muito legal, muito interessante. Mostra para nós como as tecnologias elas foram sendo desenvolvidas, sendo aperfeiçoadas, fazendo parte da vida das pessoas, do cotidiano delas, né? E até chegar, então, na área de educação. Tá bom? Todos estão visualizando, está tudo bonitinho, todos me ouvem perfeitamente bem, então nós vamos começar. Pessoal, o tema da aula de hoje é o histórico de evolução das TICs, né, das tecnologias da informação e comunicação, e sua relação com a educação. Percebam que eu coloquei uma imagem bem interessante, uma imagem chamativa, e uma imagem que ela representa, de certa forma, aquilo que o senso comum e que as nossas mentes idealizam, né? Como se a evolução da humanidade ao longo do tempo, ela seguisse aí uma espécie de linha, né? Ou uma espécie de progresso sem parar, né? Então, saindo ali dos primatas, do elo perdido, né? Passando aí pelo homem da pedra lascada, depois pelo homem do período neolítico, entrando no Homo sapiens, né? E, enfim, então, chegando aí no homem moderno, no homem do nosso tempo, no homem tecnológico, né? No homem que aprendeu com o tempo, aprendeu a ficar ereto sobre a sua própria espinha, né? Sobre a sua própria coluna, para, no final das contas, aprender a se sentar de novo diante do computador. Então, a nossa trajetória, enquanto seres humanos, é uma trajetória muito interessante, não é apenas linear, não é apenas progressiva, né? Não é apenas evolutiva. A nossa caminhada enquanto espécie, ela também tem alguns retrocessos, ela tem alguns erros, né? Ela tem algumas falhas que nós precisamos conversar sobre elas, mas quando nós colocamos a tecnologia no meio, a gente vai perceber que realmente houve um aperfeiçoamento e uma evolução bem drástica, né, com relação a todos os instrumentos que fazem parte aí do cotidiano da vida dos seres humanos. Nesse sentido, eu trago para vocês aqui uma citação de um pensador francês chamado Pierre Lévy. Ele escreveu alguns livros interessantes sobre essa relação das tecnologias com os seres humanos, né? E existe um livro dele que eu gosto muitíssimo, inclusive eu tenho aqui, o livro se chama O que é o Virtual? É uma pergunta, né? O que é o virtual? E aí, em um dos trechos, né, desse livro, ele diz assim, olha só, a imaginação, a memória, o conhecimento, a religião,
são vetores de virtualização que nos fizeram abandonar a presença muito antes da informatização e das redes digitais. O que o Levi aqui tá propondo para nós, gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, hoje nós falamos muito das redes sociais digitais, nós falamos muito do ciberespaço, né? Nós falamos muito da internet como esse lugar ou esse não lugar onde os fluxos de informação se encontram, né? Onde esses fluxos acontecem, onde nós podemos ser pessoas diferentes, inclusive, né? Utilizando nicknames diferentes, perfis diferentes. Então, você, quando está no Instagram, é um ser humano diferente daquele que está no Facebook e daquele que está no Twitter. Então, nós vamos assumindo diversas formas de acordo com o contexto do ciberespaço que nós estamos. Pessoal, eu vou pedir licença, porque tem algum colega entrando agora na nossa aula, e eu vou aceitá-lo, só um momento. Muito bem. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, olha só, o Levi, gente, ele está dizendo o seguinte, olha, muito antes das redes sociais, sabe? Muito antes das redes de informatização, do computador, nós, seres humanos, já buscávamos uma certa transcendência, sabe? Uma certa virtualização da nossa presença. Como é que isso acontecia antes das redes digitais? Como é que isso acontecia antes da internet, antes do computador? Ora, pela imaginação, pessoal. A capacidade de imaginar, né? A capacidade de criar, a nossa memória, o conhecimento, inclusive as dimensões da religião, né? Que lidam com essa dimensão espiritual do ser humano, no sentido de que nós precisamos nos comunicar, né, com um ser superior, com Deus, com o Pai, né? Enfim, então, essa experiência para fora do corpo, ou esse desejo humano de transcender ao corpo, é um desejo que sempre esteve presente nas diversas sociedades, desde o início. Então, sabe aqueles primeiros seres humanos, na época da Pedra Lascada, que moravam ali em cavernas, né, em esconderijos, né, que a natureza os legava, o que eles faziam? Registravam todos os acontecimentos do seu cotidiano nas paredes da caverna, registravam cenas do cotidiano, né, a caça aos animais, os rituais, as festas ao redor da fogueira, né, as brincadeiras, enfim. Então, todo aquele cotidiano de vida, eles tentavam representar ali. E o que é a representação do desenho, gente? É também uma espécie de virtualização. Vocês entendem? E aí, a pergunta que eu lanço aqui para vocês nesse início é o seguinte: onde nasce a tecnologia? Onde nasce o computador? Onde nasce a rede social digital? Onde nasce o tablet? Onde nasce essa tecnologia que muda a vida das pessoas no cotidiano? Nasce exatamente da capacidade de imaginação, da inteligência, do conhecimento humano, da própria mente humana. Então, qualquer técnica, qualquer aperfeiçoamento de técnica que leva à criação de qualquer tecnologia, tem uma gênese, tem um início, tem um princípio. E é o princípio sempre da capacidade de imaginação, né, a capacidade engenhosa que o ser humano tem de pensar, de refletir, de memorizar, de pensar uma circunstância, né, de pensar um desfiladeiro e a partir do problema do desfiladeiro pensar a solução do problema por meio de uma ponte. Vocês entendem? Então, a tecnologia, quando surge, ela sempre surge para resolver um problema. Ela sempre surge para dar uma resposta. E todas as vezes que o ser humano ele entra nesse processo de virtualização, né, desejando o virtual, ele então lança uma espécie de pergunta. Ele lança uma pergunta para o problema que está diante dele. Ele lança uma pergunta para tentar resolver ou para tentar solucionar aquele dilema que está diante dele.
E aí a tecnologia surge, né? A tecnologia real, palpável, aquela que você pode tocar, né? Aquela que de alguma maneira é representada por instrumentos sofisticados. Então, só que esses instrumentos sofisticados, eles não nascem prontos, né? Eles surgem a partir de uma ideia, eles surgem a partir disso que os autores do texto de hoje chamam de imaginação virtual. Então, a minha imaginação virtual, a minha capacidade imaginativa, a minha capacidade de reflexão e de pensamento é que vai gerar uma série de instrumentos na história da humanidade. E esses instrumentos tecnológicos vão sempre evoluindo, né? E aí as autoras dizem assim, olha só, a virtualidade sempre fez parte da imaginação do ser humano. Sempre. Desde sempre. Desde aquele ser humano que habitava as cavernas, lá no período da Pedra Lascada, até o sujeito que estuda hoje as tecnologias mais sofisticadas. Ao longo de toda essa história, ao longo de toda a trajetória humana, a virtualidade, o desejo de transcender, sempre esteve presente. E é muito interessante falar disso, gente, porque existem, assim, algumas figuras, né, míticas e místicas na história da humanidade que mostram isso, né? Então, por exemplo, quando o texto bíblico lá do Antigo Testamento fala da tentação pela qual Adão passou lá no Jardim do Éden, né? Então, Adão, ele se alimentou do fruto da árvore do conhecimento, por isso foi expulso do paraíso. Ele e Eva, né? As representações ali do primeiro homem e da primeira mulher. E aí existem algumas interpretações muito interessantes, porque dizem assim, que todas as vezes que você prova do fruto do conhecimento, né? Você, de alguma maneira, é expulso de algum tipo de paraíso. E é isso que vai acontecendo ao longo de toda a trajetória humana. Na medida que ele se apropria do conhecimento, na medida que ele transcende determinadas situações de vida para ter um saber sofisticado, para criar um instrumento novo, né, para criar tecnologias novas, ele abre mão de um mundo antigo e ele abraça um mundo novo, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal. Então, essas figuras arquetípicas, né, elas fazem parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Então, todas as vezes que você abraça o conhecimento enquanto ser humano, ou que você toma para si o fruto desse conhecimento, você abre mão de um mundo. É a mesma coisa que os modernos passaram, né? Lá no período da Revolução Industrial. Então, quando a máquina a vapor, o motor a vapor, ele surge, né? E dando ali um boom naquele contexto de indústrias, né? Para a produção de bens, etc. Inclusive, esse motor depois vai ser utilizado aí para a produção de locomotivas, para a produção dos carros, etc. Então, quando os seres humanos descobrem essa engenhosidade, esse instrumento, eles estão abrindo mão de um mundo rural, de um mundo mais arcaico, de um mundo mais tranquilo, de um mundo onde a noção de velocidade era muito menor, e eles então passam a abraçar um mundo da velocidade, da rapidez, né, da poluição, um mundo mais urbano, um mundo onde as relações provincianas, elas são trocadas por relações mais comerciais e mais impessoais, vocês entendem? Então, é muito interessante falar da questão do fruto do conhecimento, porque mostra para nós a trajetória humana. Então, o conhecimento que nós abraçamos, o conhecimento que nós criamos, né, esse fruto que nós desejamos, ele sempre nos faz abrir mão de um mundo, mas também abraçar um outro mundo. E às vezes esse mundo pode ser bonito, pode ser belo, às vezes pode ser um mundo feio, né? Às vezes pode ser um mundo que precisa ser ajustado. Enfim, a nossa história, ela mostra isso, e nós vamos ver aqui com o passar dos slides um pouco disso, tá? Então, olha só, todas essas tecnologias, elas conseguiram materializar aqueles anseios imaginativos do ser humano. Então, por meio dessas tecnologias, hoje nós podemos participar de comunicações assíncronas e síncronas. Por exemplo, por meio aqui do Google Meet, nós estamos tendo uma experiência síncrona, né? Ou seja, todos estamos aqui
nesse espaço-tempo virtual, ao mesmo tempo, conversando. Eu estou a falar ao vivo e vocês estão a me ouvir. E se vocês também conversarem comigo, eu ouvirei a todos. Então, esse é um espaço síncrono. Só que existem os espaços assíncronos. Por exemplo, o fórum de experiências, lá no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês precisam colocar algumas informações sobre vocês, ou alguma impressão sobre o texto de hoje. Vocês podem colocar isso hoje, vocês podem colocar isso amanhã, até o dia 30, ou seja, nós não precisamos estar no mesmo tempo, né, ligados para a gente ter uma experiência assíncrona de aprendizagem. Então, essas nuances de tempo e de espaço, elas mudam, gente, com o surgimento de todas essas novas tecnologias. O que gera também as contradições. Então, nós temos um tempo onde os instrumentos tecnológicos são diversificados, são sofisticados, mas, em contrapartida, nem todos conseguem acessar, por uma série de razões. Dentre essas razões, porque as pessoas não têm as condições socioeconômicas para ter em suas residências o computador, o celular com a qualidade melhor, né, para acessar determinadas ferramentas. Então, nós vivemos num mundo de contradições. E no encontro passado nós conversamos sobre isso, né? O Brasil é esse terreno de contradições. Então, nós entramos no século XXI, no século da informação, no século do conhecimento, né? No século das distâncias diminuídas pelas novas tecnologias da informação e comunicação. Todavia, ainda nós estamos falando sobre acesso. Só para vocês terem uma ideia, desde o início da década de 1980, existe internet no Brasil. Então, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Então, pelo menos há 40 anos, nós temos internet no Brasil. 40 anos. E 40 anos depois, nós estamos aqui ainda conversando sobre o acesso básico de populações à internet. Sobre o acesso básico das populações às ferramentas de educação, por exemplo, neste período de pandemia. Boa parte de nossas crianças e adolescentes não conseguem acessar porque não tem as ferramentas adequadas. Então, ainda há contradições nesse sentido, ainda há uma realidade que não é a realidade desejada. Nesse sentido, pessoal, olha só o que as autoras colocam. Até chegar ao que muitos de nós estamos vivenciando nesse milênio, o homem, o ser humano, né, desde a pré-história, vem fazendo uso das tecnologias. Muitos utensílios e ferramentas foram criadas em todas as épocas da existência humana. Sabiamente, o homem registrou sua história mediante os símbolos iconográficos, nos quais mostrou como viviam, caçavam, pescavam e como eram seus rituais e suas danças. Nesse sentido, eu mostro para vocês aqui alguns símbolos. Provavelmente vocês já devem ter estudado, já devem ter visto as pinturas rupestres em muitas cavernas, né? Que simbolizam um pouquinho aí daquilo que eu disse para vocês no início, desse desejo humano de fazer o registro de sua história, de transcender, né, de ter uma imaginação virtual, né, e registrar aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Então, o primeiro homem, né, os primeiros seres humanos, os primeiros homens e mulheres, eles tinham esse desejo. E aqui no Brasil mesmo, gente, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, nós temos alguns registros, assim, né, algumas pinturas rupestres bem interessantes, da idade da pedra lascada mesmo, sabe? E estão aqui, são patrimônio nosso, que infelizmente não estão sendo cuidados e preservados da maneira que deveria, mas eles expressam um pouco dessa caminhada humana. Então percebam que desde a pedra lascada até o período neolítico, né, o ser humano vem fazendo testes, viu? Vem tentando pegar a pedra, fazer com que a pedra fique mais pontuda, para colocar na ponta da flecha, para colocar na ponta da lança, né? Vem fazendo testes para, de alguma maneira, depois ali descobrir o fogo, né, para esquentar os seus corpos, para fazer o seu alimento, né? E no período neolítico depois, né, o período ali da pedra polida, né, ele então começa a fixar residência, começa a criar laços familiares,
uma vez que essas ferramentas tecnológicas propiciam para ele mais segurança, mais conforto. Então, ele começa a ter um teto sobre a sua cabeça, ele começa a ter ferramentas de caça, de autodefesa, ele começa, então, a ter uma vida relativamente mais organizada, né? E o que lhe permite viver um pouco mais, exatamente porque ele transcendeu, porque ele colocou a sua imaginação virtual para trabalhar. E uma vez criando esses recursos imaginativos, né, essa virtualização, eles vão lá e criam os instrumentos depois. Isso, pessoal, isso é tecnologia, ok? Isso é tecnologia. A tecnologia não é apenas o computador sofisticado, a tecnologia é todo e qualquer meio que o ser humano cria a partir de um certo planejamento, de um certo estudo, né, para sofisticar algum equipamento que lhe traga benefícios. Né? É isso que as autoras colocam também, olha só. Verificamos que as tecnologias estão presentes em todos os lugares e em todas as atividades que realizamos. Isso significa que, para executar qualquer atividade, necessitamos de quê? De produtos e equipamentos, que são resultados de estudos, planejamentos e construções específicas. Então, todo esse conjunto de recursos, no final das contas, é aquilo que nós chamamos de tecnologia. E aí eu trago, logo abaixo do slide, a etimologia da palavra, né? Então, tecnologia são duas palavras do grego antigo, né? Tecno, que por sua vez deriva de técne, arte, artesanato, indústria, ciência, e logia, que também deriva de logos, linguagem, proposição, conhecimento. Então, a tecnologia nada mais é do que uma linguagem da técnica, do que um conhecimento da técnica, do que uma proposição de um artefato artístico, técnico, industrial, que vai fazer com que aquele ser humano resolva um determinado problema na sua vida prática. Tudo bem? Continuando. E aqui eu dou outros exemplos, né? Vocês que adoram história, vocês que adoram as maravilhas do mundo antigo, né, e as grandes criações da humanidade, eu trago aqui algumas imagens. Então, olha só, do canto superior esquerdo, nós temos as pirâmides no Egito, descendo ali, nós temos as pirâmides dos astecas, né, que é um povo ameríndio que viveu aqui na nossa América antes da chegada dos espanhóis e viveu posteriormente também depois da chegada deles, mas que praticamente foi dizimado, né, e cuja tecnologia era muito sofisticada. Eles tinham calendários, tinham construções, tinham aquedutos, tinham ruas, né, tinha uma civilização realmente sofisticada e tecnológica para a sua época. Pulando lá para o canto superior direito, né, aquela imagem bela, os jardins suspensos da Babilônia. Então, veja bem, jardins lindíssimos no meio do deserto, da civilização mesopotâmica, né? Então, isso lá na antiguidade. Descendo também, nós temos ali uma construção grega. E lá no canto inferior esquerdo, as caravelas dos portugueses, né? As caravelas de Cabral, né? Vindo para o nosso novo mundo, né? Desbravando o oceano e chegando aqui no Brasil, lá em 1500, e também em outros lugares. Então, assim, as próprias caravelas também, portuguesas e espanholas, né, ali no final do século XV, início do século XVI, também representou, assim, uma grande descoberta, porque pela primeira vez o ser humano ele se lança, né, ao redor ou do outro lado dos mares e dos oceanos, né, para dominar povos, para conhecer terras, né? Então, uma aventura aí como nunca houve antes na história da humanidade. Então, nós brasileiros, por exemplo, o nosso país, ele é resultado dessa expansão ultramarina portuguesa, e cuja mentalidade tinha muito disso, de você ir para lugares desconhecidos, né, de você se utilizar dessa tecnologia potente das caravelas, dos barcos, né? Então você vai para todo lugar, você dobra o Cabo da Boa Esperança na África, você vai para a Índia, você vai para a América, você vai conhecer povos diversos, né? Então foi um empreendimento assim magistral que aconteceu. É claro que existem questões aqui muito mais
específicas, né, do descobrimento que a gente poderia conversar depois, mas não agora. E aqui do lado inferior direito nós temos então a máquina a vapor, o motorzinho a vapor, que mudou completamente a história da humanidade, né, com as revoluções industriais. Então percebam, pessoal, todas essas invenções, todas essas criações, desde a pré-história, passando pela antiguidade, né, passando pela Idade Média, entrando a modernidade e depois entrando a contemporaneidade, mostram quão engenhoso o ser humano é. Então, todas as suas crises, todos os seus desafios de existência, sempre dão a ele, né, uma oportunidade para que ele crie alguma coisa. Então, nesse sentido, eu vou citar aqui de forma bem acelerada, né, porque o nosso tempo ele já está indo embora, algumas invenções que mudaram o mundo assim para sempre. Então, olha só, século XIX, né, século XIX, o que nós temos de incrível? A criação da luz elétrica em 1879, a criação da fotografia em 1831. Gente, como é que pode, pela primeira vez, o ser humano, então, ele pode registrar um momento de sua vida? Olha que doideira. Se imagine vivendo lá em 1831. Se imagine lá e, de repente, você com sua família tira uma fotografia. Aquele momento fica ali, entre aspas, eternizado, né? Isso é muito interessante, é muito interessante. E o filme também, ele é criado em 1895, né? Então, os filmes, toda aquela questão ali do cinema também, posteriormente, né? Então, os filmes, o cinema, eles moldaram todo o século XX. A maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós percebemos as relações humanas, né? As relações conosco e até mesmo com o nosso planeta. Os filmes, o cinema, né, trouxe-se uma outra perspectiva para nós. E nós estamos falando aqui dessas invenções, gente, final do século XIX, né? Final do século XIX. E aí, então, um pouquinho depois, cria-se o cinema, lá em 1832, e o telefone em 1876. Só que aí, indo lá para o finalzinho do século XIX, com todas essas descobertas, o mundo já não era mais o mesmo, né? O mundo era muito diferente, o mundo era mais civilizado, né? Essa é uma expressão muito clássica, porque o que era ser civilizado? Era o sujeito viver num centro urbano, frequentar o cinema, ter um telefone em casa, né? Fazer o registro de sua família, o registro fotográfico, ter eletricidade, ter ruas asfaltadas. Então, essa imagem de civilização, essa imagem tecnológica de civilização, era o que o mundo tinha no final do século XIX, né? O Brasil ainda engatinhando, o Brasil ainda tentando entrar, né, nas novidades do mundo, principalmente com a proclamação aí da República em 1889, né? Então, tentando ainda ficar liberto de alguns grilhões ainda muito arcaicos, né? Mas o mundo todo estava buscando essa civilidade, buscando essa civilização e buscando essas tecnologias que levassem a sociedade para um outro patamar. E aí, então, ao final do século XIX e início do século XX. Aí o século XX acontece. O século XX aconteceu. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Com certeza, né? Aí é o nosso querido Carlitos, o Charlie Chaplin, e essa é uma imagem do filme Tempos Modernos, um filme que ele criou lá no início do século XX, né? Todo preto e branco, mas é um filme que até hoje nos fala algumas coisas, e principalmente nos mostra um pouco do espírito do século XX, né? Então, veja bem, sabe todas aquelas invenções humanas, as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, e todas essas outras maquinarias, né, e todas essas arquiteturas e todas essas tecnologias, gente, elas demoram séculos para serem concluídas. Inclusive, teve um documentário eu acho que foi no Discovery Channel, se eu não estou enganado, teve um documentário que diz que as pirâmides do Egito, elas devem ter sido criadas por
por extraterrestres, né? Por ETs, por seres de outros planetas, porque não é possível que as pessoas naquela época tivessem o domínio daquela tecnologia para fazer com que aquelas pirâmides ficassem em pé, né? Sem argamassa, sem cimento algum, pedras pesadíssimas, etc., né? E aí o governo do Egito deu a resposta, claro, para o documentário, né? Mandou os criadores do documentário irem visitar as pirâmides lá, para que os guias turísticos explicassem, né, como as pirâmides foram levantadas, etc. Só que todas essas construções, gente, todas essas invenções, elas demoraram séculos e até milênios para serem aperfeiçoadas. Só que aí, na história da humanidade, acontece um momento muito diferente. E esse momento se chama século XX. Então, no século XX, no breve século XX, utilizando aqui a linguagem do historiador Eric Hobsbawm, né? Então, no breve século XX, que é uma era dos extremos, é uma era de exceções, é uma era de grandes transformações, o que nós temos no século XX? A criação de um monte de instrumentos tecnológicos, principalmente tecnologias de informação e comunicação, que até então não existiam, né? É muito interessante quando você pega a história, por exemplo, das cartas, né? Como é que as pessoas ficavam sabendo de outros lugares? Por causa dos jornais, né? Mas como é que as pessoas ficavam sabendo dos acontecimentos para escrever os jornais? Gente, eles escreviam cartas uns para os outros. Essas cartas demoravam semanas, meses para chegar no destino. Quando a carta chegava lá, o contexto de onde a carta saiu, ele já tinha mudado completamente, né? Inclusive, a gente tem relatos, assim, muito curiosos, né? A Lilian Moritz Schwartz, quando ela escreveu o livro Brasil, uma biografia, e ela falando da jornada da família real portuguesa, que saiu fugida de Portugal, né? Que saiu fugida lá das forças de Napoleão, e veio para o Brasil, se estabeleceu aqui no Brasil, né? Lá em 1808, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. Em 1808, então, você tem a família real portuguesa vindo para cá. Só que antes de virem para cá, tem uns relatos, assim, da família portuguesa mandando cartas, sabe? Para os seus representantes diplomáticos na França, na Inglaterra, e aí eles, no escuro, sem saber se as forças lá dos generais, né, de Napoleão, do exército francês, já estavam na fronteira de Portugal, né, eles não sabiam, eles mandavam cartas, esperavam resposta. Então, assim, a família real portuguesa saiu de Portugal no apagar das luzes, na invasão do exército francês. Então, o exército francês invadiu o país, estava a poucas horas de chegar em Lisboa, que era a capital, e a família portuguesa, se picou para o Brasil, né? E toda essa angústia gerada foi por causa das informações que eles não tinham. Então, as cartas vinham, demoravam semanas, demoravam meses, as cartas iam, demoravam um período de tempo imenso. Só que aí você chega no século XX. E olha o que o século XX tem. Tem o rádio, né, que foi criado em 1906, chega aqui no Brasil em 1922 e é inaugurado aqui de forma oficial no centenário da independência, né, em 7 de setembro de 1922. O que nós temos mais no século XX? Gente, televisão, o vídeo, que é um videotape, o computador é criado em 1951, o primeiro satélite, que é o Sputnik, né, o satélite russo, foi lançado ao espaço em 1957, né? Então, veja bem, nós temos aqui uma série de criações que aconteceram num intervalo de tempo curtíssimo e que influenciou a nossa vida profundamente. Então, todo o século XX, ele é um século influenciado pela informação, pela comunicação, pela TV, pelo vídeo, pelo computador, pelo rádio, né? E as tecnologias que surgiam, e aqui também nós podemos citar, inclusive, a bomba atômica, né, gente? A bomba atômica é uma tecnologia bélica que foi criada e que deu fim à Segunda Guerra Mundial, quando foi lançada em Hiroshima, no final da guerra em 1945, né? Foi lançada em Hiroshima, em agosto, em Hiroshima. 3 dias depois foi lançada em Nagasaki. Milhares de pessoas morreram, assim, um absurdo, assim, uma coisa terrível. E foi algo tão terrível que os países
né, eles participaram de um tratado combinando o seguinte, que nunca mais bombas desse tipo seriam utilizadas em uma guerra, porque foram milhares de vidas perdidas, sim, no piscar de olhos, tá? Então, todo esse contexto tecnológico de descobertas, de desventuras, de preocupações, de medo de uma guerra nuclear, também influencia alguns autores, até mesmo a escrever livros, escrever romances, criar filmes. Muito daquilo que nós entendemos como ficção científica, gente, vem desse período aí, ó, da primeira metade do século XX, esse período de criação de bomba atômica, de criação de computador, de criação de TV, da ideia de que o mundo poderia ser dominado por máquinas, ou da ideia de que o mundo poderia ser dominado por um tipo de sistema totalitário, sabe? E nesse sentido, ali, a partir de 1932, na década de 30, nós temos ali surgimento de algumas literaturas muito interessantes, né? E aqui eu cito para vocês 4 livros que são muito bons, e assim eu coloco aqui para indicar para vocês. Então, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, de 1932, é um clássico, né? É um livro que trata exatamente de um tipo de mundo onde a tecnologia impera, só que uma tecnologia que está a serviço da espécie de uma espécie de ser humano perfeito, né? Então, eu tenho uma eugenia ali. Então, eu tenho um ser humano que é criado de acordo com genes perfeitos. Então, essa questão de ser mãe e pai, nesse futuro distópico, né, do Aldous, ele não existe. Então, as pessoas, elas nascem em laboratórios, elas nascem com genes modificados para que não sejam doentes, para que sejam belas, para que sejam sempre jovens, né? Então, essa é a figura de um mundo, de um futuro distópico que o Aldous, ele escreve. Em 1949, o George Orwell, né, um inglês, ele escreve um romance chamado 1984. Em 1949, ele escreve, na verdade, em 1949 foi publicado, né? Ele escreveu em 1948, mas em 1949 foi publicado. O Orwell, ele mostra um mundo dominado assim por um partido totalitário, onde as pessoas não têm liberdade, onde existe aquilo que ele chama de teletela, que é uma espécie de TV grande que fica na sala das pessoas, e as pessoas assistem aos noticiários do partido nessa TV, só que o que as pessoas lá do outro lado da TV também veem o que você está fazendo, então controlam a sua vida. Vocês já ouviram a expressão Big Brother? O grande irmão? Pois é, a expressão Big Brother, ou seja, câmeras que estão vigiando a sua vida, né, 24 horas te vigiando, 24 horas te controlando, essa ideia do Big Brother é retirada desse livro, de 1984. Então, o grande irmão é a figura totalitária que controla toda a sociedade por meio dessas tecnologias, por meio da teletela, né? Muito interessante. Os outros 2 livros, gente, é Fahrenheit 451, publicado em 1953, ele é um livro do Ray Bradbury, e também tem um outro livro de 1962, que é O Homem do Castelo Alto. E esse Homem do Castelo Alto, inclusive, ele foi adaptado para uma série de TV da Amazon Prime, muito bacana, tem 4 temporadas, inclusive. E esse é um livro do Philip Dick, né? Então, também são livros distópicos que mostram, no caso do Fahrenheit 451, mostram um tipo de futuro onde os bombeiros, eles não apagam fogo, eles queimam os livros. Então, as pessoas não podem ler livros. Então, os bombeiros são responsáveis por queimar os livros nesse futuro. No outro futuro do Philip Dick, do Homem do Castelo Alto, ele mostra como seria o mundo se as forças nazistas, né, ou se as forças do eixo, Japão, Alemanha e Itália, ganhassem a Segunda Guerra Mundial. E aí ele mostra um pouco de como seria esse mundo, onde a escravidão seria legalizada, onde os judeus seriam mortos gratuitamente, né? Onde haveria um governo totalitário, utilizando também as tecnologias para controlar a vida das pessoas, né? É interessante. Sim, gente, esses livros são do início do século XX, sabe?
Ó, década de 30, década de 40, década de 50, década de 60. Então, 40 anos só pensando sobre um tipo de sociedade onde a tecnologia ela pudesse dominar a vida das pessoas, né? Onde a tecnologia pudesse estar nas mãos de partidos ou de grupos políticos que usassem isso para o mal, né? E para o controle da sociedade. Estes livros, eles criam uma mentalidade no mundo ocidental muito interessante. Os filmes que nós assistimos sobre ficção científica, eu sempre cito Exterminador do Futuro, Matrix, gente, todos esses filmes bebem na fonte desses livros, sabe? E mostram a preocupação que o ser humano tem do futuro e da relação desse futuro com as tecnologias. E aí, então, nessa intrincada rede, né, de experiências, de um mundo cheio de tecnologias e dominado pela tecnologia, lá em 1969 nós temos a criação de quem? De quem? Da bonitinha chamada internet. Então, a internet, que no primeiro momento foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para ser arma, né, para ter uma utilidade bélica, no final das contas, depois de um tempo, ela passou a estar nos escritórios, a ser utilizada para fins profissionais, para fins de estudo, né? E aí, depois que a internet ela se populariza, e aí nós temos uns caras que são muito bacanas, né? Vocês sabem quem são esses caras, o Bill Gates, o Steve Jobs, né? São os caras que criam os computadores portáteis, que contribuem para a comercialização desses computadores e para a popularização tanto dos computadores quanto dos aparelhos móveis e também da internet, tá? Então, olha só, como é que se dá, gente, a relação, eu já estou acabando, tá bom? Como é que se dá a relação entre tecnologias e educação? Começa lá nos Estados Unidos mesmo, na década de 40, né? E surge com uma finalidade de formar especialistas militares. Então, na década de 30, década de 40, década de 50, você tem toda a sociedade norte-americana preocupada com a defesa do seu país. Então, o que eles querem? Criar novas tecnologias para levar o homem ao espaço, criar bomba atômica, criar sistemas de mísseis, criar uma série de tecnologias que os levassem a um outro patamar, e onde eles se sentissem seguros. Então, nesse sentido, o trabalho com tecnologias é inserido no currículo, tanto de escolas quanto de universidades. Só que existe uma segunda vertente na década de 40 também, e depois na década de 50, né? Que é um trabalho voltado para psicologia da aprendizagem, no primeiro momento com Skinner, né? Então, pela primeira vez você tem esse aspecto mais psicológico, né? Ou de controle do comportamento do ser humano sendo estudado. E é muito interessante que essas teorias de controle do comportamento e tudo mais, elas são expressas nesses livros de literatura. Inclusive, gente, eu deixei aqui do ladinho para mostrar para vocês, ó. Então, são as indicações do professor, tá? Ó, Admirável Mundo Novo, pode ler, muito bacana, sabe? Muito divertido a leitura, bem escrito demais. Além dele, tem o 1984, do George Orwell, muito bom. Todos são romances distópicos, tá, gente? Todos são literatura fantástica, que fala de um futuro meio que apocalíptico, digamos assim, né? Fahrenheit 451, tá? E O Homem do Castelo Alto. Tem a série baseada no livro na Amazon Prime, assista. Muito bom, muito bom. Então, eu passei essas semaninhas de recesso lendo bastante, né? Então, gente, olha só, e como é que, então, as tecnologias, elas surgem aqui no Brasil para encorajar ou para potencializar a educação? Nós tivemos aqui também as nossas experiências, né? Então, as primeiras experiências, e utilizando essas tecnologias da informação e comunicação, elas datam lá de 1939. Então, olha só, o Instituto Rádio Monitor, Instituto Universal Brasileiro, quem não se lembra do Instituto Universal Brasileiro, que no primeiro momento oferecia cursos, né, por meio de programas de rádio, e depois por meio de correspondências. Quem não se lembra, quem nunca fez cursos no Instituto Universal Brasileiro, né?
Então, o movimento de educação de base, que é o antigo MED, lá em 1961, preocupado com a educação de jovens e adultos, utilizando o rádio também, o projeto Minerva, que era também um projeto voltado para a educação de jovens e adultos, cujo rádio também era grande plataforma, o projeto Saci, que era um projeto de educação primária. A partir de 1969, a gente tem a criação da televisão Cultura, com os primeiros programas educativos no Brasil, tá? Nós temos também a criação do telecurso de segundo grau, lá da Fundação Roberto Marinho, lá em 1978. Depois esse telecurso, ele é reajustado para o Telecurso 2000, que todos vocês se lembram, eu aposto que vocês se lembram, todo mundo acordava de manhãzinha no domingo para assistir aqueles programas, né? E o Telecurso 2000, então, ele vem com essa nova roupagem, onde a Fundação Roberto Marinho utiliza, então, os atores para dramatizar e tudo mais, né? Lá em 1995, gente. E a TV Escola, né? Que é a TV do MEC, criada em 1995, e que recentemente estava aí no centro de polêmicas, né? Onde o governo Bolsonaro queria acabar, queria extinguir com a TV Escola. E também lembrando para vocês que os serviços de internet estão presentes no Brasil desde o início da década de 80. Então, são 40 aninhos de internet, né? E muito mais de 40 anos de experiências utilizando tecnologias, rádio, TV, audiovisual, vídeo, cinema e internet também. Nesse sentido, para concluir, que conclusão seria essa, né? Não obstante, de que nos servem todas essas descobertas tecnológicas em benefício da educação? Então, fica aqui uma pergunta para vocês. Nós não precisamos responder agora, mas nós precisamos pensar a respeito. Para que serve todas essas descobertas? Para que serve toda essa tecnologia? Para que serve todo esse aperfeiçoamento de instrumentos, se no final das contas nós não temos um sistema de educação que funcione da maneira que deveria funcionar? Se não educa as pessoas da maneira que deveria educar? Do que adianta todo esse aperfeiçoamento tecnológico, né, essa sofisticação tecnológica, se ainda nós utilizamos a internet para fins terríveis, para fins que não são socialmente aceitáveis, né? E nesse sentido, gente, eu deixo aqui uma frase do Manuel Castells, um dos grandes pensadores da sociedade em rede, né? Ele diz assim, olha, um país educado com internet progride. Um país sem educação utiliza a internet para fazer estupidez, das mais diversas. Isso a internet não pode resolver, gente. A estupidez, a falta de senso, a falta de educação, a internet não resolve, né? Isso só pode ser resolvido pelo sistema educacional. Então, o nosso sistema educacional ele precisa ser fortalecido com tecnologias, ele precisa ser fortalecido por profissionais comprometidos, para que haja efetivamente educação, para que haja efetivamente um tipo de consciência mais civilizada, né? Então, assim, só para citar uma estupidez dentre várias que nós utilizamos na internet, né? Mas recentemente, aquela figura nefasta, né? Que alguns dizem que é militante, política, etc., né? Que chamam de Sarah Winter, mas na verdade o nome dela é Sarah Geromini, né? Então, recentemente, ela utilizou o seu canal do YouTube, ela utilizou-se da internet para revelar a identidade, gente, da criança, daquela criança que foi estuprada, que engravidou do tio, com 10 anos de idade, e estava passando por todo aquele processo de interrupção da gravidez e tudo mais. É claro que essa é uma discussão muito mais profunda, né? Mas, gente, como é que você expõe a identidade de uma criança? Como é que você expõe o hospital onde ela está, para que as pessoas fossem lá manifestar, etc., sabe? Então, assim, ela cometeu um crime, inclusive o YouTube excluiu o canal dela, né? Expôs a criança, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro, né? E que garante a preservação da imagem da criança, e que diz categoricamente que essa criança não pode ser colocada em situação de vexame, né? Em uma situação de exposição vexatória, e o que aconteceu, né? Então, veja bem, alguém que se diz militante político, alguém que se diz pensador da sociedade brasileira, que utiliza as ferramentas da internet, vai lá e faz um absurdo desse, que é uma estupidez, dentre várias
que nós, enquanto povo, ainda cometemos utilizando as redes sociais digitais, ou as outras tecnologias que estão. Então, é por isso, gente, que nós precisamos repensar nossa caminhada, né? Então, a caminhada humana, com relação ao desenvolvimento da técnica, é sempre uma caminhada evolutiva mesmo. A gente sempre vai aperfeiçoando, tá? Só que essa caminhada, ela precisa vir acompanhada também com uma espécie de desenvolvimento moral, de desenvolvimento educativo, de desenvolvimento civilizatório, porque senão você vai ter uma bomba atômica e vai lançar a bomba atômica em um país e vai acabar com todo mundo lá, porque você não teve o desenvolvimento moral para acompanhar o aperfeiçoamento técnico que você, por meio da inteligência, criou. Então fica aqui essa reflexão para nós, tá? Eu sei que eu me estendi no tempo, mas foi necessário, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que têm curiosidades para ler um pouco mais, essa aula de hoje ela é baseada, então, no artigo científico, tá? Da Anaí Altoé e da Eliana da Silva, que é o desenvolvimento histórico das novas tecnologias e seu emprego na educação. Além disso, também eu citei aqui 2 livros, gente, são clássicos, inclusive nós vamos estudá-los na nossa disciplina. Sociedade em Rede, do Manuel Castells, e O que é o Virtual, do Pierre Levy, tá bom? Sem falar naqueles romances distópicos também que eu apresentei para vocês. Ufa! Muito bem, chegamos aqui ao final. Eu só vou interromper o compartilhamento. Muito bem. Paz e amor sempre. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. O conteúdo é bem extenso. Eu tentei resumir o mais, assim, resumir sem perder a qualidade, né? E nós ficamos aqui um bom tempo conversando, né? Muito bem. Então, olha só, pessoal, alguma colocação, alguma questão sobre a aula de hoje, sobre o conteúdo? Vocês gostariam de fazer assim, alguma consideração sobre o conteúdo, de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, esse é o momento de vocês. Obrigado, Laila. Obrigado, Henrique. Valeu, valeu, Tatiana. Obrigado. Obrigado, gente. Então, pessoal, eu vou liberá-los. Tudo bem? Professor, Oi. só Ó, mandar tem áudio, alguém porque entrando estava agora. demorado demais. Se o Oi. senhor puder postar no AVA o slide para servir para a gente como material de estudo, se eu puder, né? Só repete porque o áudio está um pouco ruim, Washington, por gentileza. Então, é porque, de certa forma, o seu slide é um resumo de todo o contexto da aula, né? Aí, se eu pudesse postar para servir para a gente de material de estudo para a prova e tal, seria bacana. Perfeito, eu vou postar. Sempre vai ser assim, eu sempre vou postar o textinho e o slide. Inclusive, no slide de hoje, gente, tem alguns elementos que não estão no texto, tá? São elementos de minhas leituras, de outras experiências, mas é bom que enriquece. Então, esse slide bonitinho que está desse jeito, eu vou postar lá para vocês também. Fiquem tranquilos, tá? Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado por terem vindo, por terem comparecido. Vamos adiante, vamos seguindo, né? Eu espero, então, que vocês tenham apreciado essa experiência de hoje, aquele passeio pela plataforma, né, pelo ambiente virtual de aprendizagem, e também com a explicação do conteúdo de hoje. Eu peço que vocês deem uma olhada na trilha de aprendizagem, leiam o texto e respondam aquilo que está sendo pedido, tudo bem? Então, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau.